E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Felício. Vou contar um pouco para vocês da minha trajetória acadêmica, como eu cheguei agora, estou na metade do meu doutorado, e vou falar um pouco do que é a pesquisa nos estudos clássicos e em humanidades mais em geral. Então, eu fiz a minha graduação em Linguística e dentro da graduação em Linguística nós tínhamos disciplinas de línguas antigas. No caso, tinha o latim e o grego. O latim, o primeiro nível de latim era obrigatório. E aí eu fiz e eu já gostava muito de latim. Em outro vídeo eu posso contar porque eu já gostava muito. E eu continuei a estudar latim. Até chegar perto da segunda metade da minha graduação e começar a pensar na iniciação científica. A minha iniciação científica eu comecei a estudar o Sêneca, esse autor romano, filósofo, escritor de tragédias, preceptor de Nero, que eu estudo até hoje no meu doutorado. Vou falar um pouco do Sêneca e depois eu volto um pouco aos meandros da pesquisa. Sêneca nasce no ano 4 a.C. e veio a falecer no ano 65 d.C. Então ele é um autor do primeiro século. A família dos Anils era uma família da Península Ibérica, tanto que Sêneca nasceu em Córdoba, que é a atual onde se encontra a atual Espanha. E era uma família que enriqueceu por meio de comércio, venda e compras de terras. Então ele fazia parte de uma família abastecida, tanto que conhecemos até hoje o irmão de Sêneca, o pai de Sêneca, que também foram pessoas importantes, foram também autores. Ele foi preceptor do imperador Nero, então foi aquela pessoa que era encarregada de cuidar da educação do imperador quando ele ainda era uma criança, um adolescente. Para o Nero ele dedica algumas das suas obras, por exemplo, o Sobre a Clemência, De Clementia, que é esse tratado filosófico em que ele ensina ao príncipe a como governar com clemência, para não ser cruel. É uma coisa um pouco contraditória, né? Ele escreve um tratado sobre a clemência, para que um príncipe governe bem, como clemência, como uma virtude característica de um príncipe, de como um príncipe deveria governar. E ele justamente tem escrito isso para Nero. Mas essas são outras histórias. Eu comecei a estudar Sêneca por meio das suas cartas. As cartas são a última obra de Sêneca, uma obra filosófica, cartas escritas todas a um único destinatário, que é Lucílio Júnior. Pelo que a gente sabe de Lucílio, ele devia ser um homem que tinha mais ou menos uns 10 anos a menos que Sêneca. Foi procurador da Sicília, que é aquela ilha ali no sul da Itália. Então era também um homem da elite romana. Também parece ser o autor de um poema, um livro ao qual Sêneca se refere algumas vezes nas cartas. O problema desse destinatário é que todas as informações, ou quase todas as informações que nós temos dele, vem das cartas de Sêneca. No século passado, os estudiosos tentaram entender se Lucílio foi alguém que havia existido realmente ou não. Depois essa questão parou de ser uma questão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque justamente na minha iniciação científica, o meu tema principal era a imagem do leitor nas cartas de Sêneca. Na iniciação científica, eu traduzi algumas cartas de Sêneca e tentei delinear qual que é o papel desse destinatário das cartas. O papel literário mesmo, como que ele é construído. E foi interessante porque nessa primeira pesquisa eu pude ver a construção dos argumentos filosóficos, dos ensinamentos e dos temas trazidos nas cartas do destinatário não era apenas um acessório. Esse pequeno resultado que eu pude constatar sobre aquilo que nós pudemos depreender do leitor nas cartas de Sêneca foi importante para o meu mestrado. No mestrado eu aumentei um pouco o corpus e meio que continuei no mesmo tema, só que dessa vez com uma fundamentação teórica maior e também eu foquei em alguns temas recorrentes das cartas de Sêneca. Lendo as cartas, sempre me chamou a atenção o tema do tempo, da amizade, que é muito importante, o tema da amizade filosófica nas cartas dele, e também o tema do cuidado de si, esses estudos que é um pouco difícil nomeá-los em português, mas a gente pode chamar eles de self-studies, de estudos da interioridade, que é como eu estou chamando em português, ou estudos de si mesmo, são praticamente uma das linhas mais recentes pelas quais se estudam as obras do filósofo romano. Nas obras dele, a gente pode observar um desenvolvimento muito grande daquilo que os estudiosos chamam de self, daquilo que é o si mesmo. Realmente essa palavra é bem difícil de traduzir, da interioridade do ser humano. Eu cheguei a ler alguns estudiosos dizendo que nas cartas de Sêneca tem um desenvolvimento da interioridade como não há nos seus antecessores,
ou, por exemplo, que as cartas de Sêneca parecem um diálogo interior, um diálogo, então, de Sêneca consigo mesmo, do autor dessas cartas consigo mesmo. Dentro desses temas da amizade, do tempo, do envelhecer, do cuidado de si, o medo também era algo que se sobressaía. Como enfrentar os medos, como se desvencilhar dos medos. E aí eu tive um insight para o meu doutorado. Então eu decidi estudar a tematização do medo na obra filosófica um pouco maior do que só as cartas do filósofo Sêneca. Eu pensei em ir para as tragédias. Depois, quando eu me aprofundei um pouco mais nas tragédias, eu aprendi isso, eu realmente aprendi depois que o medo, ele é um dos sentimentos, uma das emoções que talvez às vezes conduzem muitas das peças de Sêneca, e não só das peças de Sêneca, mas do estilo tragédia. Então, agora eu estou me aventurando nessas teorias das emoções, né? Teorias cognitivas das emoções, teorias que abordam a interioridade e as emoções. Dentro de um quadro maior, que pode ser a filosofia estoica, que é onde Sêneca se insere, mas especificamente como isso se dá no texto senequiano. E aí, meu Deus, depois de todo esse panorama, qual que é a minha área de estudo? Eu não comecei em linguística, agora estudo filosofia e coisas que têm a ver com emoções e o filósofo romano. Bom, eu estou dentro daquilo que é uma área muito grande chamada estudos clássicos. Os estudos clássicos é uma área bem híbrida de estudos no Brasil, porque pode envolver historiador, filósofo, linguista, filólogo, profissional de letras, estudos literários e tantos outros que têm a ver com as humanidades, porque é uma área ampla que abrange aquelas pessoas que estudam as obras da antiguidade clássica, principalmente grega e romana, mas não só. Existe no Brasil, sim, estudo de egiptologia, dos sumérios, mesmo que ainda é bem pouco, mas também essas obras antigas e esses autores antigos e o que temos dessas civilizações antigas também se encaixariam nessa grande área chamada estudos clássicos, mesmo que alguns colocam também nos estudos orientalistas. No meu caso, eu tenho uma abordagem mais filológica do texto senequiano. Então eu trabalho um pouco com tradução, embora esse não seja o principal do meu trabalho, mas a tradução me ajuda, né? Ver o texto no original e aí entender como tudo isso que eu falei aqui para vocês, emoções, medo e amizade, onde isso está no texto. Porque para que eu possa estudar isso de um ponto de vista filológico, eu preciso olhar para o texto. E aí vem algumas teorias filológicas, das quais nós lançamos mão para poder prosseguir o nosso trabalho. Posso falar em outros vídeos o que é filologia, o que são teorias filológicas, como nasce essa ciência. Posso falar para você que, por exemplo, Nietzsche, antes de ser um filósofo, ele foi um filólogo. Como a filologia tem bastante relação com a teologia, porque é uma disciplina que nasce na Alemanha, de estudiosos que disseram: nós de agora em diante não estamos mais fazendo teologia, mas estamos fazendo filologia, e assim, pelo menos modernamente, nasce esse campo de estudos na Alemanha. E também existem outras origens dessa disciplina mais antigas, né? Como Tales de Mileto. Diz, né, reza a lenda, que Tales de Mileto estava lá, caiu e ficou com a perna manca. Para ele se recuperar, teve que ficar muito tempo sentado. Ele era um estudioso e aí começou a pensar sobre as palavras e ele começou a ser um filólogo, né? A palavra assim, filólogo aparece. Eu acho que uma das primeiras vezes, ou a primeira vez, agora não quero falar uma besteira, nesse contexto. O meu intuito aqui é fazer um pouco de divulgação científica, falar um pouco do que a gente faz na academia, e também em áreas de humanidades, porque muitas vezes quando a gente pensa em pesquisa, a gente só pensa em um cientista com óculos e jaleco no laboratório, e esse é um tipo de pesquisa. Mas existe muita pesquisa que também não acontece em laboratório. Em geral, eu acho que é isso. A gente pode falar sobre muitas coisas, pode falar sobre estudo de latim, sobre filologia, podemos falar sobre o Sêneca, sobre a antiguidade romana. Pelo que eu percebo, é uma das coisas que mais suscita curiosidade, né? O Império Romano, as pessoas gostam muito de saber sobre esse império. Se você quiser deixar aqui o seu comentário, deixar aqui uma sugestão de vídeo que tem a ver com pesquisa, com divulgação científica, com latim, com antiguidade, então eu convido você
a dar um like se você gostou desse vídeo, a deixar um comentário, alguma pergunta, sugestão de vídeo sobre esses assuntos todos que eu tratei aqui e muito mais. Então, filologia, latim, linguística, até mesmo sobre aprendizagem de línguas, e é sobre isso. Vamos para frente.